Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem tudo que as Escrituras diziam dele, da sua paixão, do seu sofrimento, da sua morte e ressurreição. Shalom, pessoas de Deus. Sou o Padre João Batista. Estamos no terceiro domingo do tempo da Páscoa, no qual proclamamos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 ao 48. No tempo da Páscoa, nós somos chamados a viver na fé e no testemunho de Jesus, o ressuscitado. Este convite já é vislumbrado no discurso de Pedro, na primeira leitura da missa deste fim de semana. Atos, capítulo 3, versículos 13 a 15 e 17 a 19. Mataram o autor da vida, diz Pedro, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e disso nós somos testemunhas. O encontro com o ressuscitado não é fácil. Contemplando o capítulo 24 do Evangelho de Lucas, vemos os discípulos passando de um tipo de comportamento a outro, de perplexos, confusos, perturbados e espantados, a tomados de grande alegria, mas ainda não capazes de acreditar. Tudo humanamente explicável. Não era fácil acreditar depois de terem presenciado Jesus ser preso, condenado, crucificado e morto. Porém, o próprio Jesus se apresenta aos seus discípulos, mostra as mãos e os pés, dizendo-lhes: por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, ele mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar. Tanta era a sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Jesus ressuscitado não é um fantasma. É o próprio Jesus, aquele Jesus que tinham escutado, que viram agir, realizando gestos de bondade e misericórdia para com todos, gestos de libertação e de perdão. É uma pessoa viva, a mesma com a qual conviveram e seguiram por toda parte, desde a Galileia até Jerusalém. É o próprio Jesus, aquele que amaram tanto e que ainda amam. No entanto, Jesus não lhes aparece para recordar o passado, mas para interpretar e abrir para eles o sentido das Escrituras. Veio para fazer com que descobrissem o significado de tudo o que havia acontecido, para que depois de convencidos da sua ressurreição, os enviassem em missão, como suas testemunhas de sua pessoa, de sua palavra, de seu Evangelho. Por isso, nós lemos no Evangelho ainda: depois Jesus disse-lhes: são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas
e nos Salmos. Veja que é a mesma coisa que Jesus disse àqueles dois de Emaús, e agora diz a todos eles reunidos. Então, ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, a todos os povos, começando por Jerusalém. Meus amigos, meus irmãos, enquanto Mateus recorda apenas o que Jesus havia dito, e Marcos se refere às palavras precedentes de Jesus, Lucas é o único dos evangelistas sinóticos que traça uma ligação muito forte entre o que o próprio Jesus havia dito com aquilo que as Escrituras haviam anunciado, mostrando que Jesus cumpriu tudo que as Escrituras predisseram. Lucas é também o único sinótico que mostra Jesus explicando ou abrindo o sentido das Escrituras. Veja bem, Lucas é o único dos evangelistas sinóticos que mostra Jesus explicando ou abrindo o sentido das Escrituras, e faz isso por 2 vezes. Assim, através das Escrituras, os discípulos encontraram todo o sentido do mistério de Jesus, o mistério de sua vida terrena, o mistério da sua paixão, da sua morte e ressurreição. Tudo isto é cumprimento de um propósito divino que se realizou, mas que não terminava ali. Há uma missão a se cumprir, uma tarefa confiada aos discípulos, aqueles discípulos e aqueles que se tornarão discípulos ao longo dos tempos, ao longo dos séculos. Pregar a todos os povos, esta é a missão. Pregar a todos os povos a conversão e o perdão dos pecados. Pregar a quem? A todos os povos, as nações. E qual o conteúdo da pregação? Qual o conteúdo da missão? A conversão e o perdão dos pecados. E é exatamente o que vemos Pedro fazendo na primeira leitura da missa deste terceiro domingo de Páscoa. Leitura essa que nós nos referimos no início deste vídeo. No entanto, a missão é muito grande e talvez muito pesada para realizar contando somente com as nossas próprias forças humanas. E os discípulos sabiam disso e Jesus sabia e sabe disso. Por isso, Jesus prometeu àqueles discípulos e a nós todos a força do alto, o Espírito Santo. Prometeu o envio do Espírito Santo quando diz àqueles discípulos: vós sois as testemunhas destas coisas. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. O Espírito Santo, doado em Pentecostes, guiará os discípulos, os sustentará e infundirá no coração deles e no coração de todos os seus discípulos a graça e a coragem para serem as testemunhas de Jesus, para realizarem plenamente a sua missão de pregar a todos os povos a conversão e o perdão dos pecados. A missão é confiada, a força do Espírito também é dada. Cabe a nós cumprir, levar adiante a missão
a tarefa, a pregação do Santo Evangelho de Jesus, a conversão e o perdão dos pecados. Nós nunca devemos nos esquecer que o caminho, no entanto, é o mesmo de Jesus. É o caminho da paixão, da morte e ressurreição. Caminho difícil, mas é o caminho que leva à vida. Nós somos convidados também a experimentar Jesus vivo, como aqueles discípulos da primeira hora experimentaram. As Escrituras nos ajudam a compreender o sentido da palavra de Jesus e o sentido do seu sacrifício redentor. Jesus continua ainda abrindo a nossa inteligência, abrindo as Escrituras, abrindo a nossa inteligência para entender tudo que as Escrituras disseram, predisseram a respeito de Jesus. Lendo, orando, refletindo a Sagrada Escritura, o Espírito Santo nos ilumina e Jesus abre a nossa inteligência para contemplarmos e entender tudo o que a Escritura disse a respeito dele. E nós demonstramos que somos discípulos do Senhor Jesus ressuscitado, somente quando não nos fechamos também nos nossos pequenos mundinhos, mas quando enfrentamos o mar aberto dos perigos deste mundo para levar o Evangelho da alegria e da verdade. Não nos fechemos no nosso mundinho. Jesus precisa de nós, da nossa voz, do nosso testemunho. Não fechemos também a Escritura. Vamos abrir a Escritura, porque o Senhor abre a Escritura junto conosco. O Senhor abre a nossa inteligência para entender tudo o que ela disse sobre Ele. Que Ele viria a este mundo, anunciaria o Evangelho do Pai, sofreria a paixão, passaria pela morte de cruz, mas ressuscitaria no terceiro dia. O Senhor está vivo, ressuscitado e reina entre nós. Amém. Meu caro irmão, minha cara irmã, não deixe de se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando estas nossas reflexões do Santo Evangelho de Jesus, da Sagrada Escritura, da Sagrada Palavra de Deus. Inscreva-se aqui nesse nosso canal, Sagrada Palavra, aqui do Padre João Batista, e compartilhe este vídeo com seus amigos, com as suas pessoas queridas. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço forte de Deus.